Capítulo 3º. Do Orçamento. Artigo 204. O município participará da receita tributária do Estado e da União, nos termos da legislação pertinente. Artigo 205. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: Inciso 1º. O Plano Plurianual. Inciso 2º. As diretrizes orçamentárias. Inciso 3º. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma setorizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada, para o período de governo, e até o final do primeiro ano do mandato do governo subsequente. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária e política de pessoal do município. Parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 4º. Os planos e programas setoriais serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pela Câmara Municipal. Artigo 206. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: Inciso 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes municipais, fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maior parte do capital social com direito a voto. Inciso 3º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculado, da administração direta ou indireta, bem como de fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Parágrafo 1º. O projeto de lei orçamentária será instruído com demonstrativo setorizado do efeito decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia sobre as receitas e despesas. Parágrafo 2º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição, autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de crédito, inclusive por antecipação da receita, nos termos da lei. Artigo 207. Lei estabelecerá sistema de participação prévia opinativa dos contribuintes na elaboração dos projetos de plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Artigo 208. O projeto de lei orçamentária referente ao exercício subsequente será encaminhado pelo prefeito à Câmara Municipal até 30 de setembro e aprovado até 30 de novembro do ano em curso. Artigo 209. São vedados: Inciso 1º. O início de obras, projetos e programas não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º. A realização de despesas, ou a assunção de obrigações diretas, que cedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A realização de operações de crédito, que cedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares, ou especiais com finalidade precisa, aprovados pela maioria absoluta da Câmara Municipal. Inciso 4º. A vinculação da receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, ressalvada a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como estabelecido na Constituição Federal, e a prestação de garantias a essas operações de crédito por antecipação da receita. Inciso 5º.
A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia e específica autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. Inciso 9º. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato da autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário por decreto somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, dando o prefeito conhecimento à Câmara de seu ato no prazo de 48 horas. Artigo 210. Os recursos correspondentes a essas dotações orçamentárias, inclusive de créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, serão entregues até o dia 25 de cada mês, na forma de lei complementar. Parágrafo único. A Câmara Municipal participará do orçamento anual do município num percentual nunca inferior a 3% da arrecadação municipal. Artigo 211. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser efetivadas. Inciso 1º. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender a essas projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2º. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Inciso 3º. Em caso de calamidade pública, em caráter temporário, cessando o contrato com a eliminação da causa que motivou a demissão. Artigo 212. As obras, projetos e programas previstos na Lei Orçamentária Anual, uma vez iniciados, não podem ser interrompidos antes de seu término, exceto em situação especial e com decisão aprovada pela Câmara Municipal. Artigo 213. O município publicará a edição popular do orçamento anual dentro do prazo de 30 dias de sua sanção ou promulgação, pormenorizado e discriminado para melhor compreensão por parte do contribuinte, para distribuição entre os interessados, em especial a essas entidades representativas da comunidade. Parágrafo único. Da edição popular do orçamento anual, deverão constar as obras a serem executadas no período, com sua localização, prazo e custo. Artigo 214. O município poderá criar fundos econômicos especiais destinados a promover atividades e projetos nas áreas da educação, saúde pública, cultura, esportes, transporte coletivo, meio ambiente, habitação e segurança pública. Parágrafo único. Os fundos previstos neste artigo deverão ser geridos por órgãos colegiados da administração municipal, com a participação de munícipes interessados nas áreas a que se destinem, não pertencentes ao serviço público. Artigo 215.
O município divulgará, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a exposição numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único. O Poder Público Municipal ficará obrigado a fornecer, em tempo hábil, as informações e esclarecimentos que se fizerem necessários, sempre que solicitados por qualquer contribuinte, entidade sindical ou popular e partido político.